O consumidor super endividado, que não consegue pagar os débitos e tem dificuldades para sobreviver, encontrou uma saída para não sofrer assédios por parte dos cobradores. É a lei do superendividamento que aumenta a proteção dos consumidores. Para esclarecer ainda mais essa nova lei, eu vou conversar via Skype com o economista Fernando Carvalho, que está conectado com a gente. Seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Obrigada por sua disponibilidade aqui com a gente. Fernando, como é que funcionam esses mecanismos assegurados pela lei? E como é que alguém pode requisitar, então, o favorecimento dessa lei? Bom dia. Bom dia, Tamires. Veja, essa lei, conhecida como Lei do Superendividamento, ela é a Lei 14.801, né, agora aprovada em julho desse ano. Ela faz parte, digamos, do Sistema Nacional de Justiça e o consumidor ele pode procurar tanto via judicial, a própria justiça do seu estado, ou aquela via que a gente chama do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é através dos Ministérios Públicos, Defensoria Pública ou PROCON. O que essa lei traz de novo para o consumidor? É a renegociação das suas dívidas, ou seja, o escalonamento de pagamentos, parcelamentos. Porém, só pode entrar nesses parcelamentos empréstimos, cartão de crédito, água e luz. Por exemplo, o que não pode entrar nesse parcelamento previsto em lei? Impostos e tributos, pensão alimentícia, crédito habitacional e, principalmente, acesso a créditos de bens e serviços de luxo. Ou seja, são mais para as necessidades primárias do consumidor. Fernando, explica para quem está em casa e que não tem realmente condições de sobreviver, nem como quitar esses débitos, como é que essa pessoa pode requisitar esse direito na justiça para que não sofra os assédios por parte dos cobradores? Então, Tamires, o consumidor ele pode buscar tanto a via judicial como a via extrajudicial. Nesse momento, ele pode se encaminhar para aquilo que a gente conhece como o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que são os Ministérios Públicos, PROCON e Defensoria Pública. Lá ele vai levar a sua planilha de custos e de receita e apresentar que naquele momento não há condições de ser feito o pagamento da forma que foi previsto anteriormente. Lembrando que essa lei ela foi criada exatamente em julho desse ano para que a gente conseguisse equacionar as dívidas dos consumidores brasileiros, visto que na pandemia muitos deles perderam o emprego. Então ele busca esse Sistema Nacional de Defesa e o que pode ser renegociado nessa dívida está bem claro. São empréstimos, cartão de crédito, água e luz. O que não pode ser renegociado? Impostos e tributos, pensão alimentícia, crédito habitacional e produtos e serviços de luxo. Agora, aproveitando que estamos falando sobre o superendividamento da população, estamos aí na reta final do ano, para aqueles consumidores que estão trabalhando, mas que mesmo assim estão endividados. Qual a orientação que você daria para aquele trabalhador que vai receber o 13º, mas que ao mesmo tempo vai sofrer muitas tentações do comércio? Como equilibrar e usar bem esse dinheiro que vai entrar? Sim, é uma excelente pergunta. Veja, Tamires, é quase que unânime entre os economistas que a primeira tarefa do consumidor é quitar dívidas. Aproveitar esse recurso extra, quitar as suas dívidas, para que ele não incorra nos juros do cartão de crédito, que no Brasil é um dos maiores do mundo. Por consequência, também, ele fazer as suas contas para o ano que vem e ver os tributos e impostos em 2022, que ele também precisará pagar. E, por último, talvez aí esse excedente, se houver sobra, ele pensar em alguma lembrancinha, como a gente chama, um presente para a família e sua ceia. Agora, são escolhas difíceis que o consumidor brasileiro está tendo que tomar nesse momento, não só pela crise sanitária, mas também econômica. O dinheiro está curto, o salário mínimo hoje ele já não acompanha mais essa defasagem da inflação e as escolhas do consumidor nesse momento estão sendo difíceis. É muito difícil. Geralmente a população em geral endividada, ainda que ela esteja trabalhando, nem todo mundo consegue ter essa inteligência emocional para lidar com essas despesas, receber esse dinheiro e investir bem. A compra por impulso, por exemplo, acaba sendo um problema, principalmente porque nesse final de ano o apelo do comércio é muito mais forte. Como resistir a esse apelo, sentar, fazer os cálculos e usar o dinheiro realmente para quitar as dívidas? Veja que situação difícil a economia brasileira se encontra. Se o consumidor brasileiro ele não parte, digamos, para essa compra compulsiva, que a gente sabe sim que deve haver um planejamento, ele não aquece, digamos assim, o comércio e a economia. Porém, hoje, o que o brasileiro está colocando na conta de comprar ou não são seus itens básicos, a cesta básica. O salário mínimo, como a gente acabou de falar, ele não está acompanhando a defasagem da inflação.
preço de combustíveis subindo rotineiramente, preço da energia elétrica, e esses preços, esses índices são repassados para os demais produtos. Ou seja, hoje a escolha do consumidor está muito pouca. Está entre alimentação, saúde e provavelmente depois disso, né, pensar em comprar algo no comércio, um presente ou, como a gente fala, buscar uma viagem, se reunir em família nesse final de ano. Mas a gente também não pode perder a capacidade de sonhar, né? O brasileiro, ele também precisa desse momento de confraternização do Natal, se reunir em família, principalmente aqueles que sofreram com a pandemia, que perderam seus entes. E são escolhas difíceis entre pagar dívidas, tributos do ano que vem, né, ou comprar um presente, uma lembrança aí para presentear alguém que você tanto gosta. Fernando, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente no Balanço Geral, neste feriado, a sua disponibilidade por ceder um pouco do seu conhecimento para os telespectadores da TV Atalaia. Um excelente dia para você. Você também, Tamires, eu que agradeço.